Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre uma parte da computação que eu adoro, que assim, eu acho muito legal e tem bastante ferramenta, abre bastante a nossa mente, ok? É bem bacana. Que seria a parte aí de grafos. É uma disciplina meio assustadora na graduação, teoria dos grafos, mas a gente vai abordar aqui nesse vídeo e nos próximos da sequência algo mais voltado à prática, não será tão teoria, ok? E muitas vezes a gente vai ouvir a palavra redes, eu inclusive vou falar redes muitas vezes, ou mesmo redes sociais, a gente está falando aí de coisas modeláveis através de grafos. Então eu queria trazer um pouquinho mais aqui dessa teoria para a gente mostrar o que é, para a gente voltar à parte prática daqui a pouco, em outros vídeos. Então, primeira coisa, redes ou grafos, o que é isso, tá? O que a gente vai falar aqui? Basicamente, grafos é um conjunto de vértices e arestas, tá? Muito simples. Então, podemos falar aqui G igual V e E. É isso, não tem muito para onde variar. Só que, vamos lá, o que são isso? O que são essas coisas, né? O que é isso? Vamos falar primeiro a diferença. Quando a gente se refere a grafos, normalmente a gente está falando um pouquinho mais voltado à parte matemática da coisa, às teorias, aos algoritmos, a parte mais ali voltada a exatas. Quando a gente fala redes, normalmente a gente está falando alguma coisa mais voltada aos relacionamentos, a aplicação mesmo, a leitura do contexto. Por exemplo, o pessoal das ciências sociais vai falar só redes. Parte de redes sociais também redes, é isso aqui que a gente está vendo, certo? Sim, na matemática, na computação, às vezes a gente vai usar redes. Sim, por exemplo, a disciplina de redes complexas. Tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando. E grafos pode aparecer ali nas sociais, tá? Depende, a coisa assim, mais voltada a algoritmos a gente costuma tratar como grafos, mais voltado ao relacionamento, ao contexto, a gente costuma tratar por redes, tá? E eu vou usar qual dos dois? Os dois. Vou intercambiando aí entre um e outro, fazendo essa troca de um para o outro, de outro para um, a depender do contexto. E, por exemplo, eu não vou falar grafos quando estiver falando redes sociais, e muitas vezes quando estiver falando da parte mais de vértices, arestas, eu dificilmente vou falar redes. Então vai acontecer, ok? Então já deixamos essa definição um pouco mais clara. Coisas importantes aqui. Conjunto de vértices e arestas. Então assim, a gente vai pegar entidades, coisas, e ver o relacionamento entre elas. As coisas serão os vértices, ok? E o relacionamento entre essas entidades serão as arestas. Por exemplo, vértice 1, vértice 2, ok? Beleza. Vamos sair um pouquinho desse abstrato, vamos para o nosso primeiro exemplo sobre isso. Uma coisa que eu posso modelar com grafos. As redes sociais, por exemplo, o like é uma relação que uma pessoa tem com outra pessoa por meio da sua rede social. Eu estou seguindo fulano, então eu tenho uma relação com essa pessoa. Pode ser uma aresta, o seguir, o like, ou coisas desse tipo. Outro exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui um professor 1. Esse professor ele vai ter o aluno 1 na sua aula, o aluno 2, o aluno 3, e eles têm aula com o professor. Ter aula é um tipo de relação, ok? Então o professor 1 tem relação com o aluno 1, aluno 2 e aluno 3, modelando através de um grafo. Aí eu tenho o professor 2, ok? O aluno 2 e o aluno 3 têm aula com o professor 2. Beleza. O professor 1 e o professor 2 têm alguma relação? Depende da forma como eu estou modelando o meu problema. Os dois trabalham na mesma escola, então eles têm uma relação. Beleza, pode ter uma aresta aqui para isso. Não, o meu modelo de relação é só para eu tenho aula com o outro. Isso é uma relação, nada além disso. Então eles não têm relação, só trabalham juntos, ok? Então é uma ferramenta que nos traz, é um conjunto aí de ferramentas, é uma estratégia de modelagem de problemas que nos traz muitas ferramentas e tudo vai depender do como a gente modela o problema, beleza? E o primeiro caso conhecido de grafos, eu recomendo ali a leitura básica na Wikipedia, curtinho esse artigo aqui e tal, esse verbete. Dá uma olhada lá que é bem legal o caso das 7 pontos de Königsberg. Nome difícil de falar, eu sempre me atrapalho.
Então, o que era esse problema? Aqui era uma região muito comercial e Euler, lá no seu tempo, estava tentando modelar se havia uma maneira de cruzar as 7 pontes dessa região, atendendo todos os pontos e sem repetir nenhuma ponte. Vejamos aqui, ó, tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. É possível sair de qualquer um desses pontos e chegar a passar por todos eles, por todas as pontes, apenas uma vez? A gente pode ir tentando aqui diversas maneiras. Não deu. Gente, que assim, já digo para vocês, vai ser impossível. Por que eu digo isso para vocês? Porque Euler me disse e eu acredito nele. Se a gente for olhar a referência, é meio que isso. Isso é fazer citação, tá, pessoal? A gente passa a responsabilidade para alguém que testou, experimentou e que tenha confiança. Assim, a comunidade acreditou nessa pessoa. E normalmente tentam desfazer esse acreditamento, mas normalmente quando é alguma coisa muito forte, tipo aqui, não é possível. Por que eu sei que não é possível? Porque eu tenho um número ímpar de arestas. Eu nunca vou conseguir passar por todos os pontos, por todas as arestas, se eu tiver e não repetir nenhuma, né? Se eu repetir fica fácil. Tá? Então, sem repetir nenhuma, se o meu número de arestas for ímpar. Perceba que com isso eu já trouxe um conhecimento que eu não preciso testar. E aqui a gente está falando de 7. Se fosse 7.001, vale a regra, 7.001 é ímpar. Eu não vou testar todas as combinações das 7.001. Eu já sei que isso é impossível, ok? Então esse é o legal de usar uma estratégia já muito conhecida e tão poderosa. E dá para modelar muitos problemas. Vejam que a gente falou desde a relação entre professores, relação de redes sociais, relação de coautoria em colaborações acadêmicas, e aqui a gente está modelando uma coisa mais física, né? Caminhos mesmo. O pessoal de logística trabalha muito forte com essa coisa das malhas, das redes, dos melhores caminhos. O correio, para fazer entrega, ele vai escolher o melhor caminho normalmente, tá? GPS é total isso aqui, é tudo isso aqui. Beleza? Então, essa é a nossa introdução básica aí sobre o que são grafos redes. Muito obrigado!